a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia no livro segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3, versículo 1, diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos falar nesta noite a respeito da vida e do exemplo que este homem profeta, João Batista, nos dá, principalmente nos dias de hoje. João Batista, ele é visto como alguém, como um profeta, um homem de Deus, um homem cheio de Deus, e que foi escolhido, de fato, para antecipar ou anunciar a chegada do Messias. A responsabilidade que está em seu ombro é uma responsabilidade muito grande. E o texto que nós acabamos de ler, ele vai nos falar a respeito deste homem, e que muitas pessoas iam ter com ele no Jordão para ser batizado. E a pregação dele é uma pregação que nos chama muita atenção, pois a palavra dele era simples, mas objetiva. E ele diz assim, no versículo que nós lemos: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Chegando alguns fariseus, saduceus, diante desse batismo, ele começa a pregar a eles, dizendo: quem vos ensinou, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Desde já o machado está posto, a raiz da árvore, toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Ele começa a anunciar, dizendo a eles: olha, eu também vos batizo com água para arrependimento, mas virá um depois de mim, esse é antes de mim. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, não muito depois desses dias. A palavra dele é interessante porque, em momento algum, mesmo sendo aquele que antecedeu o próprio Cristo, dentro do caráter dele, o que o Evangelho de fato faz em nós, dentro do caráter dele está impregnado, primeiro, humildade e serviço. As grandes marcas do Evangelho autêntico continuam sendo as mesmas: humildade e serviço. Um cristão autêntico não mostra que é um cristão quando é usado em dons maravilhosos por aí. Um cristão não se mostra um cristão quando ele é dotado de talentos, porque o talento é dado, o dom é dado sem arrependimento. A verdadeira marca ou característica de um salvo, você identifica um salvo pela humildade e pelo serviço. Quando você mais se aproxima de Deus, mais humilde você se torna. Quanto mais afastado de Deus, mais orgulhoso você se torna. Por isso o cristão autêntico, ele tem dentro dele esse entendimento, humildade e serviço. Olha que João é grande, só que o texto vai dizer o quê? Ele diz: eu não sou grande. Ele diz: eu sou pequeno, ao ponto de eu sou apenas aquele que prega o arrependimento. Eu batizo vocês com água, mas aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Ele mostra uma humildade tão grande, porque todo mundo, imagine, João Batista era um pregador da época, não havia outro aqui. João Batista, ele tinha tanta eloquência no que ele falava, verdade no que ele falava, que via multidões de todos os lugares para ser batizado por ele, e ele disse que não é nada. O diabo Lúcifer foi jogado, destituído do seu cargo, jogado do céu à terra por causa de um pequeno detalhe, por causa do orgulho. Sabe por quê? Porque o orgulho precede a queda. Um certo ditado diz que não há algo que nos identifica tanto como Satanás, a não ser o orgulho. Porque em contrapartida ao reino, enquanto o diabo prega e ensina o orgulho, o reino ensina a humildade. Enquanto o Satanás diz: não, você é o cara, o Evangelho diz: submeta ao outro, e aí você será grande no reino do céu. Enquanto no Evangelho de Satanás, o homem diz: eu canto, eu prego, eu oro, se eu não for lá, nada acontece. No Evangelho do reino diz: quer ser o maior, seja então o seu serviçal, porque aí sim você será maior.
Sabe por quê? Porque isso é evangelho. O evangelho, meu irmão, por que nós perdemos hoje, a igreja em geral hoje? Perdeu aquele poder atrativo, aquele poder que o mundo olha para nós como igreja e diz: olha, esta é a igreja de Cristo. Porque a gente se perdeu no meio da história, no serviço. Jesus disse: vocês serão identificados como meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. O mundo vai identificar você quando você amar. Por isso, quando alguém vem, recebe a Cristo, ele é cheio de Deus. O primeiro ato agora, que ele vai, a primeira atitude dele agora é se tornar humilde. E isso vai mudar a tua vida por completo, não só dentro da igreja, mas vai mudar principalmente aonde você anda, no teu trabalho, no meio das tuas amizades. Aqueles que convivem com você, vai olhar para você e dizer: alguma coisa aconteceu com esta pessoa, porque ele não é o mesmo, ela não é mais a mesma. Porque é isso que o evangelho faz. O evangelho nos transforma, primeiro de dentro para fora. O que eu admiro em João Batista é ele dizer: eu não sou nada, ele é tudo. Eu não tenho poder, eu estou batizando vocês com água diante daquilo que foi me dado. Mas aquele que vai vir depois de mim, eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. Aonde a gente se perdeu? Nós não aplaudimos hoje cantores que se dizem evangélicos e que têm dom, receberam de Deus um dom, mas esqueceram do princípio do evangelho, que é a humildade. Nós temos hoje no meio do povo evangélico uma idolatria evangélica tão grande, e as pessoas estão achando servir a Deus. Só que o evangelho, o primeiro ponto dele é serviço. Jesus, o Mestre, nosso Senhor, um dia ele diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem não veio para sentar e esperar que alguém chegue e me sirva, não. O Filho do Homem veio para servir. O principal propósito de Deus é que nós sejamos semelhantes a Ele. No que? Na humildade e no serviço. Aleluia. Repare que quando a gente recebe os dons de Deus, na maioria das vezes nós se alegramos e queremos sempre ser aplaudidos, ovacionados, queremos sempre ter elogios, e foi criado isso na cabeça de muita gente. E quando enfrentam adversidade, quando enfrentam oposição, eles não aguentam, porque eles foram acostumados a serem aplaudidos. Mas deixa eu dizer, se você de fato é um cristão autêntico, se prepara para os desafios da vida, porque eles não serão fáceis. Se prepara para alguém olhar para você e dizer: eu não gosto de você, não quero, não gosto de você. Porque ser cheio de Deus é ser diferente. E o diferente no mundo de hoje é, muitas das vezes, tido como errado. Só que a Bíblia nos ensina humildade juntamente com o serviço. Quando João diz que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele está dizendo que quando há dois tipos de batismo. O primeiro batismo é o batismo com o Espírito Santo, batiza o cristão do corpo. Paulo diz que Cristo é a cabeça do corpo, nós somos seus membros. Você é batizado no corpo quando você recebe a Cristo como Senhor da tua vida e entrega a sua vida a Ele. O Espírito Santo batiza você no corpo. Outrora você não fazia parte deste corpo, desta família. Agora você aceitou a Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador da tua alma. O Espírito Santo coloca você dentro do corpo. Ei, meu irmão, só tem uma informação para te dar: membro fora do corpo morre, perde a vida, mas dentro do corpo ele produz vida. Dentro do corpo ele é auxiliado pelos outros membros. Dentro do corpo ele consegue designar suas funções. Quando ele é cortado do corpo, nem o membro fora do corpo humano sobrevive. É por isso que eu e você somos uma família e um corpo, onde Cristo é o cabeça dele. Então João está dizendo que há um batismo no Espírito Santo. João está dizendo que o próprio Jesus batizaria um crente ou um cristão com o Espírito Santo e com fogo. O segundo batismo é o batismo com dons espirituais, línguas estranhas. É o batismo tradicional que muitas pessoas conhecem. Por isso, meu irmão e minha irmã, é necessário nós entendermos que João dá um grande ensino aqui. João ensina sobre tanto humildade como serviço. E isso inclui os frutos do Espírito. Eu quero que você abra comigo Efésios capítulo 4, o versículo 2, para que a gente possa ler a respeito do que a palavra do Senhor ensina. Irmão, o Evangelho ele precisa ser reconhecido pelo mundo. O Evangelho verdadeiro precisa voltar a impactar pessoas. O Evangelho verdadeiro precisa
pessoas, e que se você sair daqui hoje com a tua mente transformada, eu tenho certeza que através de você, muitas vidas serão alcançadas. Jesus escolheu 12 discípulos, um se perdeu, 11 discípulos continuaram a pregação do Evangelho, e olha onde o Evangelho chegou nos dias de hoje. Então, se você for influenciado, aonde você for, você vai influenciar pessoas ao teu lado, ao teu derredor. Efésios capítulo 4, o versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Com toda humildade. Porque o Evangelho é isso. O Evangelho veio na contramão de nossas vontades. O Evangelho veio para desmistificar aquilo que o homem é bom. Eu dizia outro dia, o homem não é bom. Se você fizer o que você quer, você vai se dar mal. Se você tomar tua decisão de eu vou fazer isso, você tem uma grande probabilidade de quebrar a cara. Só que o Evangelho vem na contramão. O Evangelho diz, não faz do teu jeito, faz do jeito de Deus. E é cantado aqui, faz do jeito dele. E deixa ele fazer a vontade dele na sua vida. Porque o Evangelho vem para confrontar muitas vezes nossas próprias vontades. Humildade, mansidão. O que acontece é que quando nós recebemos a Cristo e se submetemos a Ele, a gente começa a entender que Rei dos céus, como o próprio Cristo falou, Ele é, de certa forma, paralelo ao reino terreno, mas ele tem algo tão transformador, que Ele vem transformando o homem de dentro para fora em suas atitudes e ações. Quando o homem se torna humilde, para muita gente, na cabeça de muita gente, humildade é ser tapete para o outro pisar. Nós temos dificuldade, principalmente no ano que vivemos, de nos submetermos uns aos outros, porque tem muita gente achando que é, mas não é, achando que tem, mas não tem. Porque no reino o próprio Cristo ensinou, aquele que quer ser maior, seja o menor. No reino, meu irmão, Deus nos olha de outra forma. Deus quer ver quanto eu posso servir, e é aí que eu mostro a minha utilidade no reino. Quanto você serve o próximo, quanto você serve o seu esposo, a sua esposa, quanto você se submete. Eu não me sujeito ao meu esposo, e aí vai me dizer que se sujeita a Deus, mentira. Eu não me sujeito ao próximo, e aí vai dizer que sujeita a Deus, mentira. E a Bíblia diz que a mentira tem um pai, e não é Deus, é Satanás. Porque quando você se submete a Deus, você está dizendo, eu me submeto à palavra. Quando você diz, eu me submeto a Deus, é o próprio apóstolo que diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando você se sujeita a Deus, você diz, a palavra de Deus é viva e é eficaz. Eu estou obedecendo o que está escrito na palavra. Agora, quando você diz, não, isso aqui eu não obedeço, você está dizendo, não sujeito a Deus. E olha o que foi lido, humildade e mansidão. Muitas das vezes na vida, meu irmão, principalmente na vida cristã, se a gente não entender que nós precisamos ser humildes ao ponto de servir o outro, e ser manso ao ponto de nós entendermos o outro, nós vamos acabar, muitas das vezes, não cumprindo com o nosso propósito principal. E aí eu vejo Jesus como nosso maior exemplo. Escolheu 12, sabia, conhecia os 12, conhecia toda a ficha dos 12. Escolhe um que iria vendê-lo, avarento. Escolhe um que iria negá-lo, Pedro. Escolhe um que tinha dificuldade de crer no que não viu, Tomé. Escolhe o João sanguíneo, que deseja automaticamente que se alguém não recebe o Evangelho seja morto por fogo que cai do céu, e assim ele vai escolhendo. Mas o que eu mais me identifico com Cristo e vejo isso tão claro no Evangelho, é que o próprio Cristo, ele não foi influenciado por nenhum deles. Ele diz, vocês precisam entender que o que eu prego tem que influenciar vocês. A vida dele, a conduta dele foi tão correta que os discípulos seguiram os passos dele, mesmo Pedro negando, mesmo Tomé não crendo, mas depois da ressurreição eles são transformados, porque eles foram influenciados pela conduta de Jesus, pelo que ele pregava, não só pelo que ele pregava, mas pelo que ele vivia. E é isso que a gente tem que fazer. Eu tenho que me preocupar como cristão. Será que eu estou influenciando alguém? Eu preciso influenciar alguém. Se eu morrer hoje e não influenciar ninguém, lá no céu, meu lugar às vezes corre até um risco. O Senhor vai olhar para mim e dizer, viveu tantos anos na terra, não teve condições de influenciar uma pessoa.
Que tipo de servo que você foi? Eu preciso fazer isso, eu preciso mostrar Cristo para alguém. Eu preciso mostrar transformação para alguém. Isso nos dias de hoje é tão difícil, mas necessário. Porque quando você mostrar isso, a gente falava esses dias, irmão, tem um monte de gente lá no mundo, lá fora, que por ter uma experiência ruim com certas igrejas, dizem hoje, nunca mais eu vou à igreja. Porque toda a igreja é igual. E eles estão lá fora, não são rebeldes. Porque às vezes, alguns deles saíram porque se frustraram com pessoas mentirosas. E tem mentiroso? É claro que tem. Só que aí você é cristão, você segue a Bíblia, então você tem que começar a mostrar Cristo para essas pessoas. E como você vai mostrar isso? Será que você tem que ir trabalhar de terno e gravata e dizer, eu sou crente, sou cristão? É você entrar lá e dizer, agora sou diferente, eu tratava as pessoas de forma áspera, eu tratava as pessoas com ignorância, agora eu sou cristão, agora eu penso 10 vezes antes de responder alguém. Por quê? Porque agora Cristo mudou, está me mudando de dentro para fora. É fácil? Não é fácil, mas é necessário. Porque alguém vai olhar para você e dizer, olha, essa pessoa é diferente, essa pessoa é cristão, porque ele é manso, essa pessoa é cristã porque ele sabe ser humilde. Todos nós queremos ser honrados. Todos nós queremos que alguém bata no nosso ombro e diga, olha, você é o cara. Só que para chegar a ser honrado, a gente precisa entender que a humildade, ela é o caminho para a honra. Alguém que só será honrado se trilhar o caminho da humildade. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Isso quer dizer, antes da honra, vem a humildade. Antes de você chegar no lugar que tem que chegar, você precisa trilhar um caminho que se chama humildade. Irmão, quanta gente tem dificuldade nos relacionamentos hoje? Eu não estou falando aqui de só um relacionamento entre a mulher e o homem, estou falando no geral. Tem hora que o ser humano é pior do que o animal irracional. Tem hora que nós vemos o mundo aí, as pessoas se matando por pouca coisa. As pessoas vivendo, convivendo, as pessoas agindo de forma tão terrível. Tudo isso porque nós esquecemos o princípio de honra. O princípio de honra, o caminho para ser honrado, primeiro é a humildade. E a humildade é algo tão impregnado pelo Evangelho em nós, que não é uma doutrina. Não, a humildade ela vem quando você recebe a Cristo. Ele mesmo te ensina, Ele mesmo te mostra como tem que ser feito, porque de fato Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o exemplo a ser seguido. Filipenses capítulo 2, só para você entender. Filipenses capítulo 2. Só para você ter uma ideia de como o Evangelho, ele é algo que vem para transformar nossas vidas. Filipenses capítulo 2, lê somente o versículo 3, aí se você quiser achar aí e ficar com a tua Bíblia aberta, a gente vai ler mais alguns textos. Filipenses 2, 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Deixa eu te perguntar isso aqui, que Paulo está dizendo. Como nós temos dificuldades, nada façais por contenda ou por vanglória, mas considere o outro. Considere o outro superior a você. Considere o outro. Isso aqui é evangelho. Olha João Batista, aquele grande pregador da atualidade. João Batista, o homem que todo mundo ia ter com ele no Jordão para ser batizado. A pregação dele era essa: venha, mas arrependei-vos dos seus pecados e sejam batizados. Eu imagino que a pregação de muita gente é esta: não venha porque o fogo vai descer, você vai sair daqui curado. Venha receber tua chave, a bênção, o milagre que você precisa. Venha para quebrar essas maldições, porque a tua vida não prospera porque tem maldição. Tua vida está isso porque aquilo outro. E o pregador da atualidade é isso. Enquanto João estava dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E multidões vinham ter com ele para ser batizado.
preciso muitas das vezes me submeter à sua palavra e ser humilde para que a sua presença se manifeste em nós. Enquanto você diminui, Deus cresce. Enquanto você diminui, Deus cresce. Enquanto você cresce, Deus diminui. Enquanto nós aparecemos muito, e aparecer não é ser usado, mas sim usar Deus, Deus diminui. É por isso que a nossa visão tem que ser essa. Nós precisamos considerar os outros. Mas por que eu tenho que considerar você? Por que eu tenho que te considerar? Ah, mas eu cheguei a um patamar que eu não preciso considerar outro. Mentira. Jesus disse, eu sou mestre e Senhor. Lavei os pés de vocês. Façam isso uns aos outros. O maior exemplo de Cristo é esse. Quando você entender que servir é prestar serviço, não só a Deus, mas também ao próximo, a gente começa a entender que quando a gente faz isso, o maior não é aquele que está sentado e sendo servido, mas o maior é aquele que consegue se submeter à palavra de Deus, porque nós estamos prestando serviço para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Considerar o outro é difícil. Nos relacionamentos isso é difícil. Falava ontem, porque as pessoas entram no relacionamento dizendo, eu mereço ser feliz. Quem disse que para ser feliz as minhas vontades têm que prevalecer? Quem disse para eu dizer, não, minha vida espiritual está bem com Deus, as minhas vontades têm que sempre prevalecer? Porque evangelho é isso aqui. Quando eu entender que eu estou prestando um serviço a Deus, quando você canta, você vem para adorar a Deus, mas automaticamente também você vem para prestar um serviço, porque através da tua adoração a igreja adora juntamente com você. Quando você prega, você não está sendo melhor do que ninguém, você simplesmente está prestando um serviço, você está alimentando pessoas com a palavra de Deus. Ou seja, enquanto as pessoas não entendem isso, elas se tornam ignorantes, arrogantes e orgulhosas. Mas quando a gente entende que estamos aqui para prestar serviço, o culto ele é de adoração a Deus. Cada um que está aqui veio para prestar um serviço ao Senhor. Por isso, irmão, a característica do evangelho é esta aqui: humildade e serviço. Olha, o próprio texto diz, segue o texto, versículo de número 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento? Que sendo em forma de Deus, ou sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, já se submeteu, e achando de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Lembra que Salomão disse? A humildade precede a honra. Olha o versículo 9: pelo que Deus o exaltou soberanamente, e deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, dos que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, o caminho da humildade precede a honra. Ele se humilhou, ele se submeteu, e agora o Pai o exaltou soberanamente. Sabe que a gente precisa entender isso, porque quando a gente está no caminho da humildade, a gente entende que esse caminho vai nos levar à honra. Muitas vezes não é a honra aqui na terra, muitas vezes não é a honra aqui, mas a honra maior é chegar lá em cima e ser recepcionado por Cristo. Ele olhar para você, para mim, como o texto diz, ele olhar para nós e dizer: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança um lugar que está te reservado. Nem todo grande aqui vai entrar lá, só que todo humilde que tem a palavra de Deus em si vai chegar lá e vai ser servido lá. Aqui a gente serve para depois a gente ser servido. Foi falado sobre reino. A gente está vivendo uns dias onde os meus sentimentos, os meus problemas, o que eu quero está colocado em foco. E foi lido e falado aqui: buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Mas vem o falso evangelho e não, você tem que cuidar da sua vida, você tem que cuidar de fazer isso, aquilo, outro, e aí você deixa de orar, aí você deixa de
ler a Bíblia, aí você deixa de congregar, aí você deixa de jejuar, buscar ao Senhor, e aí você diz, não é porque eu preciso, é porque eu estou passando por isso ou por aquilo outro. Ei, meu irmão e minha irmã, não deixe de trabalhar para o reino, porque toda vez que você se envolve com o reino, toda vez que você coloca força no reino, trabalha no reino, o rei, ele vai te recompensar grandemente. Porque Deus, por que Jesus está falando sobre aqui que ele cuida? Porque ele está dizendo, eu sei que você precisa. E antes de você abrir a boca, ele sabe que você precisa. E aí você está orando e orando, por que Deus não me dá? Ah, mas eu quero isso, mas claro que você quer. Mas o que você está fazendo para Deus? Tem gente com os braços cruzados esperando Deus fazer alguma coisa. Tem gente com os braços cruzados dizendo, Deus, fazendo pirra com Deus, enquanto o Senhor não me der tal coisa, eu não faço tal coisa, enquanto o Senhor não fizer isso, eu não faço. Ei, meu irmão, vai morrer com o braço cruzado. O que Deus quer é que eu entenda que o reino, ele tem regra, o reino ele é de Deus, e ele quer olhar para nós, e se ele vê o nosso serviço, o nosso trabalho, ele pode, na hora, transformar toda a sua história, toda a sua vida. Porque ele diz, para nós não nos inquietar, de buscar o reino, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você perde o sono, tudo aquilo que te incomoda, que você está tentando faz tanto tempo, aquilo que você precisa, o rei, ele pode te alcançar agora, hoje. Ele pode hoje reverter toda a sua história. A história de José está toda estragada lá dentro do cárcere, que olhava para José e dizia assim, vai morrer mais um prisioneiro. Ninguém saiu daqui vivo. Ninguém entrou aqui nesse cárcere e sobreviveu muito tempo. Só que olharam para José com um olhar humano. Mas lá no céu tinha um Deus que dizia, ele está no serviço, ele está servindo. Como que ele serviu? Veio 2 homens com um sonho e ali ficaram atordoados. O que ele fez na prisão? Ele serviu. Ele disse, opa, eu posso interpretar os sonhos que vocês tiverem. Quando ele presta serviço, é Deus dizendo, agora eu tiro você do caminho da desonra e coloco você no lugar mais alto, para que todos te vejam que o caminho da humildade, o caminho da honra antes dele é se humilhar, é serviço. Aleluia. Meu irmão, se você quer chegar a algum lugar, aprenda isso. Aprenda que ninguém nasce grande. A gente nasce e entende que reino é serviço. Quando Jesus ensina seus discípulos, ele diz assim, olha, os príncipes e reis governam sobre todo o povo, mas com vocês não vai ser assim. Ele está dizendo, aprendam a servir, tenha amor e prazer em servir as pessoas. Porque isso vai trazer sobre você muitas bênçãos. E além do mais, você vai se identificar cada vez mais com Cristo. Porque o que mostra que você é um cristão é o teu serviço. Irmão, a vida está tão corrida que a gente pensa muitas das vezes, 99% das vezes, na gente. É verdade. É o que eu quero. É o que eu preciso. Você já parou para pensar alguém do teu lado? O que essa pessoa precisa? O que eu posso acrescentar na tua vida? Porque todo mundo tem alguma coisa. Todo mundo tem dinheiro. Todo mundo tem alguma coisa. Ah, meu irmão, quanto tempo Deus não usa mais pessoas para sair da igreja? E chegar alguém lá na rua e dizer, olha, Deus mandou eu vir aqui te trazer uma palavra. Porque isso é serviço. A gente menciona de Deus hoje, vai dizer, ah, Deus, eu tenho tanta louça para lavar, eu tenho tanta casa, a casa eu tenho que limpar, os filhos eu tenho que cuidar. O outro vai dizer, eu tenho serviço para terminar, eu tenho aquilo para fazer, Deus, deixa para lá, depois eu faço. Ei, meu irmão, Jesus está voltando. Ou você é um servo fiel ao Senhor e vai dizer, Deus, me usa do jeito que o Senhor quer. Deus, me capacita, me reveste, porque eu quero poder servir as pessoas com amor. Ou a gente vai acabar parando no meio do caminho, porque Deus vai olhar para nós e dizer, está sendo servido. Está sendo servido e está gostando do negócio, porque é bom. A gente ser servido é bom. Mas melhor é servir do que ser servido. Melhor é nos submeter e alguém dizer, é tapete, é capacho. Mas poder ter o seu lugar reservado lá em cima com Cristo. Ter o teu nome escrito no livro da vida. E quando a trombeta tocar, são estes que vão subir. Deus não vai olhar para quem está melhor. Olha, esse aqui financeiramente está bem. Não. O Senhor vai olhar para aqueles que foram servos, aqueles que obedeceram e
submeter a palavra. Eu disse uma vez aqui, submeter a palavra não é fácil. Porque a palavra às vezes vai doer em nossa carne. Você vai dizer, eu vou fazer isso. Deus dá a palavra e diz, não faça. Não, eu tomei da decisão, a palavra diz, não é do teu jeito. Por quê? Porque agora não vivo eu, Paulo diz. Já estou crucificado em Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Revesti-vos. Está dizendo que Paulo vai falar em Efésios 6,12, sobre a armadura de Deus. E aí vai falar aqui sobre revestir. Revestir é colocar uma veste sobre a outra. Revestir é estar sempre vestido. Se você for ler em vários textos, vai dizer que nós temos que estar vestidos para que não apareça a nossa nudez, nossa vergonha. Isso quer dizer o quê? Eu revestido diante de Deus é estar revestido com o que a palavra ensina. Ele está falando aqui que nós devemos revestir da humildade, da mansidão. Isso é um revestimento para que a gente possa entender por que eu tenho que me revestir, porque virão adversidades contra você, virão dificuldades contra a tua vida, e você precisa ser revestido para você poder suportar. Ser humilde, ser revestido tanto de humildade como de mansidão, é entender que o nosso foco maior não é aqui. O nosso maior foco não é brigar por uma posição. O nosso maior foco, mesmo que nós temos muito a fazer aqui, não é mostrar que nossa opinião prevaleça. Nosso maior foco é alguém olhar para nós como igreja e ver o serviço que estamos prestando. Por quê? Porque quem tem Cristo presta serviço, seja para a sua família, seja para o seu cônjuge, seja para o mundo lá fora. Aonde você for, você está prestando um serviço, porque você está servindo a Deus. Mas para andar nessa caminhada, nesse caminho que se chama humildade, tem que se revestir, tem que pegar, se revestir todo dia, meu irmão. O homem precisa submeter a Deus todos os dias, porque a nossa natureza é pecaminosa. E aqui que vale lembrar que Paulo diz que a carne luta contra o espírito todo dia. Ele está dizendo todo dia esta guerra. Então o que a gente tem que entender é que nós somos ainda pecadores, e que todo dia a carne vai bater contra o espírito contra a carne. Mas como é que a gente vence? Quando você ora, quando você jejua, quando você consagra, quando você se submete a Deus. Foi tratado aqui, se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, olha só, se eu orar, eu te pergunto diretamente, quanto tempo você ora? Não estou querendo dizer para você que eu oro mais do que você, não. Mas tem batalha que a gente vence orando. E aí tem gente, não, mas eu sou muito preocupado, eu tenho tanta coisa para resolver, eu tenho tanto para fazer no meu dia a dia, eu já nem tenho mais tempo para orar. Eu tenho tanto trabalho, tanto serviço, que eu já nem tenho tempo para orar. Pois é, as nossas batalhas vencemos com a oração. Ela ainda tem poder de fazer muita coisa. Então, se você quer vencer, a gente precisa se submeter à oração. Então deixar de orar não é a solução, e sim orar mais. Revesti-vos, se revista para o serviço, e Deus assim vai te abençoar. 1 Pedro capítulo 5, quero que você nos acompanhe aí, o versículo também é o 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outro fim, no trato de um com os outros, fingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Os jovens sejam sujeitos às anciões. Isso aqui é princípio de honra. É a gente entender que aqueles que são de mais idade sobre nós, não interessa quem você é. Paulo dá um ensino tão maravilhoso a Timóteo. Timóteo é um jovem pastor. E Paulo vai falar a Timóteo, cuidado até no trato com os anciões.
que você é pastor, mas ele é ancião. Então não caia nessa besteira de, não, mas eu sou instituído o maior da igreja, eu sou diante dos olhos de Deus. Não tem, com Deus não tem esse negócio. Paulo está ensinando a Timóteo, entenda, você é o líder deles, mas diante de Deus, você precisa mostrar primeiro para eles humildade. Um líder orgulhoso mostra aos membros como ser orgulhoso. Um líder que não respeita a autoridade mostra aos seus liderados a não respeitar a autoridade. Por isso que Paulo está dizendo, cuidado. E aí vem Pedro e diz, jovens, sede sujeito aos anciões. Isso não quer dizer só pai e mãe, isso quer dizer respeitar o outro também lá. Antigamente, na lotação principalmente era isso, o mais jovem entrava com uma pessoa de mais idade, dava lugar para sentar. Hoje, finge que está dormindo para não dar lugar para o mais velho sentar. Só que é princípio bíblico. A gente já não trata mais como deveria. E aí a gente, eu sou cheio de Deus, nosso culto foi uma bênção. E a gente está sentado, o outro está de pé. E a Bíblia está dizendo aqui, sujeite-se, trate eles bem. E ele diz mais, revestivos, de novo, revestivos de humildade. Não é um ato. Humildade não é um ato. Eu tomei uma atitude de humildade. Não é um revestimento, é uma vida, é contínuo. É aprender diariamente. Não é eu ser humilde uma vez, é eu saber ser humilde. Revestimos da humildade. E aí o texto vai dizer por quê? Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A graça é o favor que nós não merecemos. Deus resiste, Deus não ouve, Deus não responde o soberbo, mas Ele alcança a graça àquele que é humilde. E o texto mais para baixo vai dizer, humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quando você entende que humildade não é você simplesmente ser pisado, humildade é uma característica do salvo. O salvo, ele consegue agir, mas eu devo ser humilde só com quem é humilde comigo? E aquele que é soberbo comigo? A gente mostra a marca essencial de Cristo em nós. Porque a humildade é o caminho que nós percorremos para receber honra. Quando Deus quer achar em nós, em mim, e todo dia nós temos que fazer essa oração, Senhor, eu quero ser dependente de Ti, Senhor. Eu quero depender de Ti, entender que o Senhor está no controle, porque a gente falar que Deus está no controle é muito fácil. Mas e quando tudo está errado, você ainda acredita que Deus está no controle? Quando a tua oração não é respondida, você ainda acredita que Deus está no controle? Depende do teu propósito com Deus, sua comunhão com Deus. Se você é uma pessoa que tem propósito de oração, busca Deus e lê a sua palavra e faz isso uma regra para a tua vida, quando vier a dificuldade, mesmo na adversidade, você continua crente, continua crendo. Mas se você tiver dificuldade no relacionamento com Deus, dificilmente você vai conseguir chegar lá. João Batista, ele foi um servo. E depois da sua morte, o próprio Cristo vai dizer, Mateus capítulo 11, só para a gente encerrar. Eu te dizer que João Batista é grande, é uma coisa. O irmão ali falar que João Batista é o maior profeta, é uma coisa. Uma coisa é nós ouvirmos a opinião de pessoas que particularmente têm suas opiniões diferentes uma da outra. Agora, quando você ouve Jesus falando sobre ele, nós precisamos ter um pouquinho de atenção. Mateus capítulo 11, o versículo também é o 11. Amém. Em verdade vos digo, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Nascido de mulher não tem maior do que João Batista. Jesus está dizendo que João Batista é o maior profeta. Aí você vai, eu posso te perguntar e você vai dizer quantas profecias João anunciou. Quantas vezes ele diz assim, assim diz o Senhor, farei isso nenhuma. O que ele prega, o que ele anuncia é a chegada do Messias. Só que para que o Messias chegasse, ele precisava não mostrar a si mesmo, mas mostrar o Cristo. Quando a gente entende que o Evangelho não importa se eu vou aparecer
você se eu vou ser ovacionado. O importante é mostrar Cristo na tua vida. Se eu tomar minhas decisões, se eu agir segundo a minha carne, segundo a minha vontade, eu vou mostrar para você quem eu sou. Agora, se eu seguir o ensino de Cristo e ser humilde, eu vou mostrar para você quem Cristo é em mim. Por isso que Jesus está dizendo que nascido de mulher não há grande, a não ser João, maior do que os outros profetas, não pelo fato de só ser escolhido para anunciar o Messias, mas pelo fato de entender a posição que Deus nos chamou, para quem que Deus escolheu, e mesmo assim ele se submete a dizendo: eu não sou, ele é, eu não sou digno de desatar suas sandálias. E aí o mestre vai finalizar dizendo: mas aquele que é o menor no reino dos céus será maior do que ele. Ou seja, se nós quisermos submetermos a Deus, entendermos que o Evangelho é uma prática contínua de colocar a Bíblia, colocar a nossa vida aos olhos da Bíblia Sagrada, viver o que a Bíblia está ensinando, nós não só seremos abençoados, transformados e alcançados, nós mudaremos e podemos mudar todo este mundo aí ao nosso redor. Aonde você for, e é o que Paulo diz: não nos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem um mundo lá fora precisando conhecer Cristo, e aonde está Cristo, você é um servo de Cristo. Tem um mundo lá fora no caos. Tem um mundo lá fora preocupado com o dia de amanhã, porque não sabe, enquanto a igreja está dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque a nossa morada não é aqui. Tem gente que não está dormindo, porque não sabe o que vai virar este país. Mas o cristão, ele está exercendo o seu papel, porém está entendendo que a nossa casa não é aqui, a nossa casa está lá. E daqui a pouquinho a trombeta toca e nós seremos arrebatados da face da terra. Está na hora de mostrar o Cristo para este povo aí, não é fazendo baderna. Mostrar o Cristo que reina, que nos ensina princípios de humildade. Se submeta. Você vai entender que ser humilde é ser reflexo, ou refletir Cristo. Quando Jesus fala para os discípulos: vocês são o sal da terra e luz do mundo, olha o poder dessa palavra. Aonde você for, você não é uma faísca, você é luz. Você pode estar em um lugar onde há trevas constantes, mas você vai brilhar lá onde tem trevas. Mas está tudo perdido. As pessoas do meu ambiente costumam fazer coisas erradas aqui, ou costumam viver uma vida de pecado, mas você é luz. Mostra a diferença para este povo. Influencia alguém para ser não igual a você, mas ser melhor do que você. Mas mostre Cristo para essas pessoas, porque é o Evangelho que transforma, é o próprio Cristo que transforma as nossas vidas. Quando Paulo fala, e é importante sobre esse tema, sobre João Batista, por causa do batismo no dia de hoje, ele ensina: eu vos batizo para arrependimento. Agora, os pecados de vocês foram apagados, são apagados, e agora vocês renascem. Paulo diz que agora, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Você nasceu de novo. Todos os que foram batizados aqui também já nasceram de novo. É uma nova oportunidade. E o que mais me chama a atenção é que Jesus, quando diz para Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Isso que é o que ele está tentando ensinar aqui? Que no entendimento de Nicodemos, por aprender um pouquinho, saber um pouquinho, ele já fazia parte do reino. Só que Jesus está dizendo: é necessário ter uma nova transformação. Quando você aceita Jesus, já começa uma grande transformação do teu caráter. Ou seja, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que fazia coisas erradas, agora não faz mais. Por quê? Será que porque alguém está olhando? Não. É porque agora Cristo, foi lido aqui, Cristo reina no seu coração.